Oi pessoal, eu sou o Zé e hoje eu vim conversar com vocês sobre a leitura conjunta de As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Essa leitura conjunta ela faz parte de um projeto da Duda, que vai estar o canal dela aqui em cima, que basicamente consiste na leitura de cada um dos 7 livros das Crônicas de Nárnia em cada mês do ano. Então, ela iniciou esse projeto nesse mês de agosto e no mês de agosto a gente leu o primeiro livro, que é O Sobrinho do Mago. Mas um fato interessante é que O Sobrinho do Mago ele não foi cronologicamente o primeiro livro escrito das Crônicas de Nárnia do autor. Na verdade, esse livro ele foi o 6º livro, ele foi escrito mais ou menos em 1955, se eu não me engano. Mas o fato é que ele é considerado o primeiro livro porque ele conta a história da formação de Nárnia e de como surgiram também aqueles personagens tão famosos como o Leão Aslan e a Feiticeira Branca. E vale lembrar também que esse livro é um livro infantil, então ele vai ter uma linguagem bem simples, muito voltada para o que a gente vê nos contos de fadas, mas para mim isso não tem problema algum, eu gosto de leitura assim, né? Eu acho muito agradável, mas talvez para algumas pessoas, se quiserem fazer a leitura conjunta, talvez tenham que colocar um pouco de infância dentro de si para poder aproveitar bem a história. Mas além disso, a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito na década de 50, 1950, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai encontrar muita referência aqui do que o autor vivenciou, tanto na vida pessoal dele, quanto o que ele acha da guerra, da Segunda Guerra Mundial, do uso da bomba atômica, e também aquela questão que a gente conhece bem das Crônicas de Nárnia, que é todas as referências que existem no cristianismo aqui dentro. O Sobrinho do Mago ele vai iniciar com o encontro de 2 crianças, o Diggory e a Polly. O Diggory, ele tá passando uma estadia em Londres, na casa dos tios dele, que é o tio André e a tia Letícia, porque a mãe dele tá muito doente. Ela tá, acho que, beirando a morte, meio que até moribunda. E isso também tem muita referência ao que o autor passou na vida real, porque a mãe dele passou por um caso muito parecido. E o pai do Diggory, ele tá na Índia, viajando, e eu não sei por que ele não tá presente nesse momento. Talvez ele não tenha conseguido voltar, alguma coisa assim. Mas aí o Diggory ele tá se sentindo muito sozinho, sem ter o que fazer, e ele acaba encontrando a Polly. Eles se conhecem, tem aquela troca de farpas inicial, porque o Diggory, ele tá naquela sociedade de 1950, então ele é meio machista, ele fala umas coisas pra Polly que ela fica meio assim, mas acaba que eles formam uma amizade. E naquelas peripécias de criança, inventando aventuras pra lá e pra cá, eles conseguem entrar, não sei como, numa espécie de escritório do tio dele, do tio André. E esse escritório é um escritório meio secreto, na verdade ele parece mais um laboratório de experimentos, e lá eles vão encontrar o tio André, e o tio André ele vai dizer para as crianças que na verdade ele é um mago, uma espécie de mago, uma espécie de alquimista, mas na realidade não é um mago muito poderoso. Ele é como se fosse um aprendiz de mago, alguma coisa assim. E o tio André, ele tá testando uma teoria. Eu não sei como, mas nas mãos do tio André, ele tem vários anéis. E esses anéis são divididos por cores. Uma parte dos anéis são amarelos e outra parte dos anéis são verdes. E o tio vai explicando para eles que ele acredita que esses anéis eles têm um poder misterioso de levar as pessoas para um outro mundo. Um mundo diferente daquele que eles conhecem. E ele relata que ele já fez alguns experimentos com animais, então ele já mandou acho que um hamster, alguns ratos para o outro mundo usando um anel amarelo, mas como eles são ratos, os ratos não conseguiriam voltar por serem animais, né, não terem consciência do que fazer para voltar para o mundo atual. Porque segundo o tio é justamente isso. Os anéis amarelos te levam para outro mundo e os anéis verdes te trazem de volta para o mundo que você estava. Nisso ele vai parecendo uma pessoa bem benevolente, que ele está realmente preocupado em descobrir essa teoria, porque poderia ajudar a humanidade em uma série de coisas. E aí ele vai mostrar um anel e dá um anel para Polly. Quando a Polly segura o anel, ela simplesmente desaparece. Na verdade, ele está pouco preocupado com a humanidade, pouco preocupado com o descobrimento da magia, com o aperfeiçoamento da alquimia, sei lá. O tio André ele se mostra um personagem muito egocêntrico. Na verdade, o que ele busca é crescer, é como se ele estivesse buscando fama. Ele quer mostrar para o mundo que ele tem poderes, que ele descobre as coisas, que ele é um verdadeiro mago, apesar de não ter muitos poderes, e para ele alcançar esse objetivo, ele vai passar por cima de todo mundo. E aí o Diggory, ele fica enlouquecido com esse tio, com a crueldade dele, e fala que ele não poderia ter feito isso, mas o tio, ainda dentro desse plano,
ele fala pro Dígoro que ele é que não pode deixar a amiga dele ir para outro mundo e ficar perdida lá, porque ela pode ser comida por algum animal, pode estar sofrendo, pode estar passando frio, fome. Então, se ele é realmente amigo dela, o Dígoro também tem que pegar um anel amarelo e 2 verdes, passar para outro mundo e trazer ela de volta. Mas sendo que, na verdade, ele tá fazendo isso tudo de caso pensado, porque ele quer que as crianças vão para outro mundo, voltem para o mundo atual e digam para ele o que é que acontece no outro lado. E o Dígoro, que não é besta, ele tem consciência disso que o tio tá fazendo, né, dessa nova manipulação, mas ele tem um senso de justiça, ele se sente responsável pela amiga, principalmente porque foi o tio dele que meteu ela nisso, então ele decide acatar essa chantagem do tio e pega o anel amarelo para ir atrás da Polly. Quando o Dígoro coloca o anel amarelo no dedo, a gente vai descobrir que ele realmente é transportado para um outro mundo e que esse mundo é como se fosse uma espécie de floresta, onde nessa floresta a gente encontra vários lagos, diversos lagos, e com o passar da leitura a gente vai descobrir que cada lago desse é como se fosse um portal para um outro mundo, ou seja, existem diversos mundos ali e ali é como se fosse um final da linha do tempo, algo assim, onde você pega um metrô para qualquer lugar, alguma coisa do tipo. Ele realmente encontra a Polly lá, e como são crianças, achando aquilo tudo mágico, eles decidem, antes de voltar para casa, conhecer um outro mundo, afinal de contas, né? Já que aquilo ali é só uma hospedaria. Então a Polly, que vai se mostrando cada vez mais inteligente, mais sensata, ela lembra de marcar o laguinho que leva para o mundo deles, né? O mundo do qual eles vieram. E eles vão entrar em algum outro lago para saber que outro tipo de mundo existe ali. E eles vão acabar parando no mundo de Charm, que é como se fosse um reino isolado, como se fosse uma cidade deserta. Eles não encontram nada lá, é como se fosse também tudo muito velho. Inclusive é descrito que o sol é bem avermelhado, como se fosse uma estrela a ponto de morrer. E eles vão visitando aquele local, vão encontrando algumas estátuas, vão achando tudo meio sombrio, mas ao mesmo tempo muito instigante, interessante, até que eles acham um castelo. Eles entram nesse castelo, vão visitando o castelo, acham tudo muito luxuoso, mas da mesma forma sem ninguém, até que eles encontram uma sala nesse castelo que é enorme, é como se fosse um salão de festas, e nesse salão tem várias estátuas e principalmente uma de uma mulher muito bonita e muito alta. No meio desse salão também, eles vão achar um sino e um martelo e uma mensagem perto desse sino, desse martelo. E a mensagem meio que avisa, né? Que se você não quiser trazer problemas para sua vida, não toque aquele sino. E se você não tocar o sino, você também pode passar o resto da sua vida pensando, poxa, o que teria acontecido se eu tivesse tocado o sino? E aí tem aquele confronto entre os personagens. A Polly, que é muito sensata, ela acredita na mensagem, né? Ela não deseja tocar aquele sino, ela não quer saber o que acontece. Mas o Dígoro, que é uma criança muito impulsiva, aventureira, ela decide tocar aquilo. Ela não vai ficar naquela expectativa pro resto da vida, pensando o que teria acontecido se eu tivesse tocado, e ele toca. E o que acontece é que aquela estátua enorme, daquela mulher que era muito bonita, ela se desfaz e realmente vira uma mulher de verdade. Essa mulher de verdade, ela é uma mulher um pouco sombria, ela passa uma frieza, principalmente no olhar. E se vocês assistiram as Crônicas de Nárnia, se vocês conhecem os filmes, vocês vão saber de quem eu tô falando, né? Essa mulher vai ser a Feiticeira Branca nos livros futuros. Mas nesse livro aqui, ela é conhecida como Jadis, que é a rainha daquele reino. E essa rainha, como muitos já sabem, né? Ela é como se fosse a personificação do mal. Ela é a principal antagonista das Crônicas de Nárnia. E ela vai servir nesse livro, assim como serve o tio André para fazer essa crítica a essa ciência que só pensa no ego, ela vai trazer muito essa crítica do poder e da soberania. Porque ela vai explicar para as crianças que ela era a rainha daquele reino, o reino era dela, quem vivia naquele reino pertencia a ela, e um belo dia ela decidiu matar todo mundo. E ela matou, porque aquilo ali é dela e ela faz o que ela quiser. E ela matou toda a população dela, todos os súditos, com o poder da palavra execrável, que é uma magia muito poderosa, que quando essa palavra é dita por ela, todas as pessoas que habitam aquele local morrem e só a pessoa que falou a palavra continua viva. E se você trouxer essa referência para a época em que o livro foi escrito, é basicamente a bomba atômica. E para deixar isso muito mais claro,
Lá pro final do livro, vai ter um personagem que vai deixar bem claro para as duas crianças que no mundo deles, ou seja, no nosso mundo, também vão existir pessoas com poderes, pessoas que vão estar no governo, pessoas que vão ter a possibilidade de ter armas e que vão usar essas armas em benefício próprio, sem pensar na humanidade, sem pensar em nada. E as crianças vão escutando aquilo e vão ficando assim aterrorizadas. Na verdade, não tanto. O Diggory, ele fica meio encantado por essa rainha, né? A Jades, a feiticeira branca. Mas a Polly, sempre sensata, sempre mais espertinha, ela já fica com aquele receio. Ela já pensa em puxar o Diggory pra eles voltarem pro mundo deles, né? Deixar ela lá, quietinha no canto dela. Mas a feiticeira muito esperta, querendo se mostrar muito benevolente, ela acaba meio que tapeando eles. E de alguma forma, que eu não vou contar, ela vai pro nosso mundo com eles. E no nosso mundo, naquela Londres, ela vai, claro, né, fazer uma confusão no nosso planeta. Eles vão pensar em várias formas de se livrar dela dali. E uma dessas formas dá certo, porque eles conseguem levar a feiticeira junto com eles mesmo para um novo mundo. Um mundo que ainda estava em construção. E aí vem a parte mais bonita da história. Eles vão estar num local totalmente escuro e eles vão ver apenas um leão. E esse leão, ele vai estar cantando uma canção muito bonita. E a letra da canção, ela vai narrando a construção de um mundo. E à medida que o leão vai cantando, o mundo vai sendo construído. Isso é claramente uma referência ao Gênesis, né, da nossa Bíblia. E não vai ser a única referência aí. A gente vai ter a referência a Adão e Eva, a gente vai ter o Criador, né, o leão Aslan, que é o criador daquele mundo que vai ser Nárnia, e a chegada do mal absoluto, que seria Jades, a feiticeira branca naquele mundo, né, que foi traga pelo humano que chegou ali. E é nessa parte da história que vai ficar realmente bem claro a influência do cristianismo dentro do Sobrinho do Mago. O Diggory, ele vai ficar meio se sentindo muito culpado, né, por ter trago aquele mal para aquele mundo novo. Mas aí o leão, ele vai dar uma espécie de missão pro Diggory. E caso ele consiga realizar, ele vai poder voltar para casa com a Polly, que também foi para aquele mundo, e talvez ele até consiga curar a mãe dele. E o que eu achei legal dessa parte da história é que, apesar do Diggory fazer um bando de besteira ali, né, trazer o mal para Nárnia, ele se mostra uma criança que ele aprende com os erros, né? A amizade também é um tema muito forte nesse livro, né? Porque eles dois juntos, eles meio que se completam, eles conseguem se livrar de diversas situações por conta dessa diferença entre personalidades que se unem. E também tem a questão da lealdade. Eu acho o Diggory muito leal. Ele tem a oportunidade de tomar certas ações na história que poderiam trazer certo benefício para ele, mas não, ele se torna leal ao que ele prometeu ao leão, né, o Aslan, e até que ele recebe uma recompensa por isso, né? Então acho que essa questão de lealdade, de fé, também é muito forte dentro da história. E no final das contas, um livro que é infantil, uma fantasia, ele traz sim mensagens muito importantes pra gente. É só você reparar bem, tentar pegar as minúcias no texto, nas falas, que a gente vai encontrar referências que funcionam até para nossa vida adulta. Então é isso, pessoal. Eu vou continuar com a leitura conjunta, né, com a Duda, que vai estar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que muitos de vocês se animem também na leitura. E até a próxima. Tchau, tchau.